Em fervente oração, vem o teu coração. Buscado através do jejum, conhecer mais o Senhor, ter intimidade com o Senhor, render aos pés do Senhor, né? E o jejum ele transforma, né? Ele não só transforma os hábitos da gente, ele transforma a alimentação, ele transforma não dar importância para tantas outras coisas, ele transforma a questão das emoções. Então o jejum ele transforma, né? A questão espiritual quanto a questão material. Então eu venho por essa busca, né? O ano passado eu me propus a fazer um jejum todos os meses, né, do ano. Então no período aí de 15 dias cada mês, e alguns meses eu prolonguei pelos 30 dias. E assim, é um impacto. Quando a gente tem esse encontro com o Senhor, é um impacto na vida da gente, né? É como um plantio, Carol. Você planta no reino do Senhor e ele te recompensa. Então, assim, é maravilhoso, né, a gente ter essa prática, né, dos ensinamentos do Senhor para a nossa vida, né? Ele ensinou que a gente deve jejuar, né? Então, jejuar a todo tempo, né? Não tem uma regra para o jejum, né? Então, cada um faz aí a sua regra, né? O seu tempo, né? O que vai retirar de alimentação. Então, assim, eu posso me alimentar de tudo, mas eu paro um tempo e eu desejo conhecer o Senhor, então eu me privo, né? Tenho a possibilidade de alimentar, mas eu deixo de alimentar por um período para me alimentar, né, do reino do Senhor. Então a gente, na prática do jejum, eu vi o quanto muitas coisas na minha personalidade, no meu caráter foram tratados, forjados, né? O quanto o Senhor me ensinou, né, a desviar de algumas coisas que não faziam mais parte da minha vida, né? Largar mesmo o velho homem e viver, né, uma nova história com o Senhor, uma nova jornada. E o cansaço, né, que a gente tem da rotina, do trabalho, né, da vida da gente. Então, assim, isso ele é suprido pelo Senhor. Então, assim, a experiência de falar assim: "Eu fiz tanta coisa e neste momento eu estaria, assim, entregue ao sono". Não, eu tô aqui fazendo, realizando uma força, um sobrenatural, um mover mesmo do Senhor que é inexplicável. Então, em muitas coisas, o ajudar o próximo, a sensibilidade de ver coisas que às vezes a gente na rotina não percebe, o Espírito Santo vai mostrando e falando com a gente o caminho, o passo que ele deseja que a gente siga. Então, assim, eu vi esse processo do tratamento e do direcionamento do Senhor na minha vida. Então, assim, nem tudo me convém mais. Tem lugares que não me cabem mais. Então, assim, não tem necessidades que eu não tenho mais, né? Necessidades, às vezes, uma compulsão por algo, um desejo por alguma mania. Então, coisas que o Senhor vai tirando no processo da caminhada com Ele e que é um tratamento. Então, a gente vai tendo olhos para outras coisas, uns olhos mesmo no caminho e na caminhada, né, na jornada com o Senhor. É a fé, né? A fé, ele move, né? A fé, ele move o nosso fazer, o nosso realizar. Então, comece com entendimento, sem entendimento, começa, porque o Senhor, ele fortalece, ele capacita, ele sustenta. Então, começa com dias menores, com intervalos menores, vai aumentando. A fraqueza, ela vem sim, Carol, né? Então, quando você está ali no propósito do jejum, né, bate, né, a pressão cai, dá uma fraqueza, mas eu insisto na oração. Aí, quando você está nesse processo de fraqueza, você vai para a oração, que o Senhor fortalece, que o Espírito Santo renova as nossas forças para você continuar. Exemplo, né? Eu comecei lá meio-dia e fiz o propósito até as 21 horas. Quando dá 3 horas da tarde, quando dá 18 horas, a fraqueza ela bate. Mas se você insistir o primeiro dia, aquela sensação ruim, o segundo dia, o terceiro, já no quarto dia, no quinto dia, e o mês segue, os outros meses seguem, né, perfeitamente no sustento, na fé, na certeza e na convicção que a gente tem na caminhada com o Senhor. Deixo, né, como exemplo para as pessoas que é no dia a dia, né, que o mover do jejum ele transforma. E são nas pequenas coisas.
tem sim o extraordinário do Senhor, o mover, o milagre que a gente vê, né? Eu vivi muitos milagres do Senhor na minha vida, mas é o dia a dia, né? É o extraordinário do Senhor no dia a dia, nas pequenas coisas, né? No sustento, né? Quando a gente está cansado, o sustento do Senhor ele vem. Quando você está passando por uma necessidade, aparece o sustento do Senhor e ele é suprido. É um pensamento, às vezes você está pensando em desistir e o Senhor fala não desiste, está chegando. A prática do jejum nos faz ter essa leveza, é uma plenitude que não dá nem para explicar, mas só vivenciando mesmo para a gente caminhar. Só então hás de ver que o Senhor